Ele estava no evento mais luxuoso da cidade, quando viu ela entrar com um menino idêntico a ele. 5 anos antes, tinha abandonado ela grávida na véspera do casamento. Agora, olhando para aquela criança, entendeu que tinha perdido tudo. E o que aconteceu depois deixou todos em lágrimas. Lucas Andrade ajustou o nó da gravata pela 3ª vez naquela noite. O espelho do banheiro do hotel refletia um homem de 32 anos que parecia ter tudo. Terno sob medida, relógio que custava mais que um carro importado, cabelo perfeitamente penteado. Mas os olhos contavam outra história. Eram olhos cansados, vazios, de quem conquistou o mundo e perdeu a alma no processo. O salão do Grand Palace estava repleto de gente importante. Empresários, arquitetos renomados, investidores internacionais. Todos ali para o evento beneficente mais esperado do ano. Lucas era um dos principais patrocinadores. Sua empresa de construção civil havia crescido absurdamente nos últimos anos. Prédios espalhados por 3 estados, contratos milionários, seu nome nas revistas de negócios. Sucesso absoluto. Pelo menos era isso que todos viam. Ele circulava entre os convidados com aquele sorriso automático que aprendeu a fingir. Cumprimentava, apertava mãos, trocava cartões. Mas por dentro estava morto há exatos 5 anos. Desde o dia que cometeu o maior erro da sua vida. O dia que destruiu tudo por orgulho e covardia. A música clássica tocava suave pelos alto-falantes enquanto garçons serviam champanhe em taças de cristal. O ambiente era impecável. Lustres gigantes, flores importadas, mesas decoradas com um gosto refinado que só dinheiro comprava. Lucas pegou uma taça apenas para ter algo nas mãos. Não bebia mais como antigamente. Não bebia mais nada que o fizesse esquecer. Porque esquecer era impossível. Foi quando ela entrou. Lucas estava de costas, conversando com um investidor sobre um projeto qualquer quando sentiu. Não viu, não ouviu. Sentiu. Aquela presença que conhecia melhor que a própria. O ar mudou. O tempo parou. Ele se virou devagar, como se soubesse que sua vida estava prestes a desmoronar de novo. Juliana estava parada na entrada do salão. 5 anos. 5 anos inteiros sem vê-la. E ela estava completamente diferente. O cabelo mais curto, moderno, elegante. Um vestido simples, mas sofisticado que valorizava cada curva. Maquiagem leve, discreta. Mas o que mais impressionava era a postura. Juliana não era mais aquela jovem de 24 anos que ele havia deixado destruída numa igreja. Era uma mulher, segura, confiante, com um brilho nos olhos que ele nunca tinha visto antes. Lucas sentiu o peito apertar. A taça de champanhe quase escorregou da mão. Quantas noites ele passou procurando por ela? Quantos investigadores contratou? Quantas cidades percorreu atrás de qualquer pista? Juliana havia sumido como fumaça. Mudou de cidade, trocou de sobrenome no trabalho, apagou todas as redes sociais. Desapareceu completamente da vida dele. E agora estava ali, a menos de 10 metros de distância. Mas não estava sozinha. Uma criança pequena segurava a mão dela. Um menino. Cabelo loiro claro, olhos da cor de mel, sorriso largo mostrando dentes pequenos e perfeitos. Ele vestia um blazer azul marinho com calça social, sapatos engraxados, gravata borboleta. Parecia um adulto em miniatura. E estava animadíssimo, olhando tudo ao redor com aquela curiosidade pura que só criança tem. Lucas não conseguia respirar. O menino era a cópia exata dele. Não era parecido. Era idêntico. Os mesmos olhos, o mesmo formato de rosto, o mesmo cabelo rebelde que insistia em cair na testa. Até o jeito de inclinar a cabeça para o lado quando olhava algo era igual. Theo. Tinha que ser Theo. O filho que ele nunca conheceu. O filho que abandonou antes mesmo de nascer. Lucas sentiu as pernas fraquejarem. Apoiou-se discretamente na mesa ao lado. O investidor continuava falando alguma coisa sobre retorno financeiro, mas as palavras não faziam mais sentido. Nada fazia sentido. O mundo inteiro havia se reduzido àquela criança segurando a mão da mãe. Juliana não tinha visto Lucas ainda. Ela conversava com uma mulher da organização do evento, sorrindo educadamente, enquanto o menino puxava sua mão com impaciência. "Mamãe, posso ir ver os docinhos?" A voz infantil ecoou clara no salão. Uma voz aguda, animada, cheia de vida. "Filho,
Espera só um pouquinho. A mamãe precisa falar com a tia aqui. Mas eu estou com fome. E aqueles docinhos são coloridos. Juliana riu. Um riso genuíno, carinhoso. Abaixou-se na altura do menino e arrumou a gravata borboleta dele com cuidado. Tá bom. Mas você promete que vai ficar pertinho de mim, combinado? Combinado. O menino deu um beijinho rápido no rosto dela e saiu correndo em direção à mesa de sobremesas. Foi quando aconteceu. Theo corria olhando para trás, acenando para a mãe, quando esbarrou em algo sólido, ou melhor, em alguém. Ele bateu com força nas pernas de Lucas e quase caiu de costas. Lucas reagiu por instinto, segurando o menino pelos braços antes que ele se machucasse. Opa! Cuidado, campeão! Theo olhou para cima. Seus olhos encontraram os olhos de Lucas. Idênticos. Perfeitamente idênticos. Como se estivesse olhando num espelho do passado. Oi, moço, desculpa! Theo disse com aquele jeitinho envergonhado de criança educada. Eu estava correndo e não vi você. Minha mãe fala que eu preciso olhar para frente, mas eu esqueci. Lucas não conseguia falar. Estava ajoelhado na frente do filho. Seu filho. A criança que ele abandonou. O menino tinha 5 anos. 5 anos de vida que Lucas não viu. Primeiros passos. Primeiras palavras. Primeiro dia de aula. Aniversários. Tudo. Lucas perdeu tudo. Tudo bem. Ele finalmente conseguiu dizer. E a voz saiu rouca, embargada. Você não se machucou? Não, você é muito forte. Segurou eu certinho. Theo sorriu largo. Você é alto, muito alto. Minha mãe é pequena. Ela usa aquele sapato de salto grande para ficar mais alta. Lucas sorriu sem querer. As lágrimas ameaçavam cair, mas ele segurou. É? E como você se chama? Theo! Theo Almeida! E você? Lucas! Legal. Você trabalha aqui? Você é garçom? Meu amigo da escola disse que garçom usa roupa bonita igual a sua. Não, eu vim para o evento. Ah, igual minha mãe. Ela é arquiteta. Ela faz casas e prédios no computador. É muito legal. Um dia ela me mostrou. Theo falava rápido, empolgado, gesticulando com as mãozinhas. Você conhece minha mãe? Lucas abriu a boca para responder, mas não teve chance. Theo! A voz de Juliana cortou o ar como uma lâmina. Lucas se levantou devagar e virou para ela. Juliana estava parada a poucos metros de distância. O rosto dela havia perdido toda a cor. Os olhos arregalados, boca entreaberta, mãos tremendo visivelmente. Ela olhava para Lucas como se estivesse vendo um fantasma. Um fantasma que a assombrava há 5 anos. Juliana. Lucas sussurrou. Ela não respondeu. Apenas apertou os lábios numa linha fina e caminhou rapidamente até eles. Pegou Theo pela mão com força, puxando o menino para perto. Mamãe, calma! Você está machucando minha mão! Desculpa, filho. Juliana afrouxou o aperto, mas não soltou. Olhou para Lucas com uma frieza que ele nunca tinha visto nela. Theo, vamos embora. Mas eu nem peguei os docinhos ainda. A gente compra doce no caminho. Vamos. Juliana, por favor. Lucas deu um passo à frente. Só um minuto. Deixa eu explicar. Não há nada para explicar. A voz dela saiu firme, controlada, mas os olhos estavam marejados. Você teve 5 anos para isso. Perdeu sua chance. Mamãe, você conhece o Lucas? Theo perguntou confuso, olhando de um para o outro. Juliana abaixou-se na altura do filho e segurou o rostinho dele com as 2 mãos. Tentou sorrir, mas não conseguiu. Não, meu amor. Ele é ninguém. Ninguém importante. As palavras acertaram Lucas como um soco no estômago. Theo franziu a testa. Mas você está chorando, mamãe. Por que você está chorando? Não estou, filho. É só o ar-condicionado que está deixando meus olhos ardidos. Lucas deu mais um passo. Juliana, eu preciso falar com você. Sobre tudo. Sobre o que aconteceu. Eu descobri a verdade. Minha mãe mentiu. As provas eram falsas. Eu fui um idiota. Chega. Juliana se levantou, pegou Theo no colo, mesmo ele sendo grande demais para isso, e o abraçou forte. O menino colocou a cabecinha no ombro da mãe, confuso com toda aquela situação. Você não vai chegar perto do meu filho. Você não vai destruir ele como destruiu a mim. Fique longe de nós. Ela se virou e começou a andar em direção à saída. Lucas ficou ali, parado, vendo a mulher que amava ir embora. De novo,
levando consigo o filho que ele nunca conheceu. O menino olhou por cima do ombro da mãe, viu Lucas ainda parado ali e acenou com a mãozinha. Tchau, Lucas! Lucas acenou de volta, com lágrimas escorrendo pelo rosto que não conseguia mais segurar. E foi nesse momento que entendeu. Entendeu a dimensão do que tinha perdido. Não perdeu apenas Juliana. Perdeu 5 anos do filho. 5 anos de abraços, risadas, histórias antes de dormir. Perdeu o direito de ser pai. Perdeu tudo. E tudo por causa de mentiras. Mentiras que ele acreditou porque era fraco demais para confiar. Covarde demais para lutar. Orgulhoso demais para ouvir. Agora, vendo Juliana desaparecer pela porta com Theo nos braços, Lucas sabia que precisava fazer algo. Precisava reconquistar a confiança dela. Precisava conhecer o filho. Precisava corrigir o erro que cometeu há 5 anos. Mas como reconquistar alguém que você destruiu? Como pedir perdão para quem não quer nem ouvir seu nome? Como ser pai de uma criança que não sabe que você existe? Lucas não tinha respostas, mas tinha uma certeza. Não ia desistir. Nunca mais ia desistir deles. Nem que isso custasse tudo que ele tinha. 5 anos antes. A manhã do casamento havia chegado. Juliana acordou com o sol entrando pela janela do quarto do hotel. Eram 6 da manhã, e ela não conseguia parar de sorrir. Hoje era o dia que esperou a vida inteira. Ia casar com Lucas, o homem que amava desde os 20 anos. O homem que a pediu em casamento num pôr do sol na praia, ajoelhado na areia, com lágrimas nos olhos dizendo que ela era o amor da vida dele. Ela colocou a mão na barriga ainda discreta. 3 meses de gravidez. Ninguém sabia ainda. Nem a família dela, nem os amigos. Só ela e Lucas. Tinha contado para ele na semana anterior, nervosa, com medo da reação. Mas Lucas explodiu de felicidade. Pegou ela no colo, rodou pela sala, gritou que ia ser pai. Ficaram acordados a noite inteira planejando o futuro. Nomes para o bebê, onde seria o quartinho, que tipo de pais iam ser. Juliana suspirou feliz. Em algumas horas ia estar casada, ia ter uma família, ia realizar todos os sonhos que carregava desde criança. A mãe dela entrou no quarto com uma bandeja de café da manhã. Bom dia, noiva. Dormiu bem? Melhor impossível, mãe. Animada? Muito. Não vejo a hora de estar lá na frente com ele. A mãe sorriu e beijou a testa da filha. Lucas é um homem de sorte. Ele sabe disso. Eu que sou sortuda, mãe. Ele é perfeito. As horas passaram num turbilhão. Maquiadora, cabeleireiro, manicure. Amigas entrando e saindo do quarto, rindo, tirando fotos, ajudando com o vestido. O vestido de noiva era simples, mas lindo. Renda delicada, cauda média, decote elegante. Juliana se olhou no espelho e sentiu lágrimas nos olhos. Estava linda. Estava feliz. Estava completa. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Lucas acordou diferente. Ele estava hospedado na casa da mãe, seguindo a tradição de não ver a noiva antes do casamento. Tomou banho, fez a barba, colocou o smoking, olhou-se no espelho e sorriu. Ia ser pai. Ia casar com a mulher que amava. A vida não podia estar melhor. Foi quando a mãe dele entrou no quarto. Beatriz Andrade tinha 58 anos e o rosto duro de quem passou a vida controlando tudo e todos ao redor. Viúva há 10 anos, administrava o império da família com pulso firme. 3 empresas, investimentos em vários estados, nome respeitado no mercado. E um filho único que ela moldou para ser exatamente como ela queria. Até Juliana aparecer. Lucas, precisamos conversar. A voz dela saiu séria, tensa. Mãe, agora não. O casamento é daqui a 3 horas. É exatamente por isso que preciso falar com você. Beatriz fechou a porta do quarto e trancou. Tirou um envelope grande da bolsa e estendeu para o filho. Você precisa ver isso antes de ir para aquela igreja. Lucas franziu a testa. Ver o quê? Abra. Ele pegou o envelope com desconfiança. Dentro havia fotos, muitas fotos. Juliana com um homem, abraçados, rindo, entrando num hotel, saindo de um restaurante de mãos dadas. E o homem era Rafael, sócio de Lucas na empresa de construção, melhor amigo desde a faculdade. Lucas sentiu o chão sumir debaixo dos pés. De onde você tirou isso? Contratei um investigador há 3 meses. Desconfiei dela desde o começo. Isso não pode ser verdade.
A Juliana não faria isso comigo. E o Rafael é seu melhor amigo? Beatriz completou com ironia. Amigo que trai é pior que inimigo, filho. Ela está usando você. Quer seu dinheiro, seu sobrenome, sua posição. Essa garota é esperta. Fingiu amar você para garantir o futuro dela. Não. A Juliana me ama. Eu sei que ela me ama. Beatriz puxou mais papéis do envelope. Mensagens de celular impressas. Conversas íntimas entre Juliana e Rafael. Planos de encontros. Declarações de amor. Tudo estava ali, preto no branco. Você vai casar com uma mentirosa, Beatriz disse friamente. Uma oportunista que enganou você desde o início. Olha as datas dessas mensagens, Lucas. É de 2 meses atrás. Ela estava com ele enquanto planejava o casamento com você. Lucas sentou na cama. As mãos tremiam segurando aqueles papéis. A cabeça girava. Não fazia sentido. Juliana era doce, sincera, transparente. Ela não mentia. Ela o amava de verdade. Ele sabia disso, sentia isso. Mas as provas estavam ali, na frente dele. Fotos, mensagens, datas, lugares, tudo detalhado. Isso tem que ser mentira, ele sussurrou. Tem que ser. É a verdade, filho. E você precisa decidir agora. Vai para aquela igreja e passa vergonha na frente de todos? Ou cancela esse casamento e se livra dessa mulher? Ela está grávida, mãe. Lucas falou sem pensar, ainda em choque. O silêncio que seguiu foi pesado. O quê? Beatriz deu um passo para trás. Juliana está grávida de 3 meses. Eu ia ser pai. A expressão de Beatriz mudou completamente. De surpresa para pânico, para raiva. Tem certeza que é seu? As palavras acertaram Lucas como um tapa na cara. Olha essas datas, filho. 3 meses atrás ela estava com o Rafael. Olha aqui! Beatriz apontou para uma foto de Juliana saindo de um hotel. Essa foto é de 3 meses atrás. Você entende o que isso significa? Lucas não conseguia respirar. A sala girava. As paredes se fechavam. Não podia ser verdade. Não podia. Mas e se fosse? E se tudo que ele acreditava fosse mentira? E se Juliana realmente o estivesse enganando? E se o bebê não fosse dele? O orgulho ferido começou a falar mais alto que o coração. A dor se transformou em raiva. A confusão virou certeza. Lucas olhou para aquelas fotos e decidiu. Decidiu acreditar nelas. Decidiu que tinha sido enganado. Decidiu que Juliana o havia traído. E essa decisão destruiria tudo. 2 horas depois, a igreja estava lotada. 200 convidados sentados nos bancos de madeira. Flores brancas decorando cada canto. Música suave tocando. O padre esperando no altar. Tudo perfeito. Juliana estava no quartinho lateral da igreja, ajeitando o véu pela 10ª vez. As mãos suavam de nervosismo, de alegria, de expectativa. Em alguns minutos ia entrar naquela nave e caminhar até Lucas. Ia dizer sim. Ia começar a vida dela de verdade. A música mudou. Era a hora. O pai dela ofereceu o braço, ela segurou firme, respirou fundo e as portas se abriram. Lucas estava lá na frente, lindo no smoking, mas o rosto estava estranho, duro, frio, os olhos vermelhos. Juliana começou a caminhar pela nave, sorrindo, emocionada, olhando só para ele. Esperando ver o sorriso dele, esperando ver aquele brilho no olhar que ela conhecia tão bem. Mas Lucas não sorriu. Ela chegou no altar. O pai dela beijou sua testa e foi sentar. Juliana ficou de frente para Lucas, segurando o buquê com as 2 mãos, esperando o padre começar. Foi quando Lucas deu um passo para trás. Eu não posso fazer isso. O sussurro ecoou pela igreja inteira. 200 pessoas prenderam a respiração. Lucas? Juliana sussurrou confusa. O que você está dizendo? Eu não posso casar com você. A voz dele saiu mais alta agora. Firme. Fria. Amor, o que está acontecendo? Você está bem? Estou bem. Finalmente estou vendo a verdade. Que verdade? Do que você está falando? Lucas tirou um envelope do bolso interno do paletó. O mesmo envelope que a mãe havia lhe dado. Abriu e deixou as fotos caírem no chão, aos pés dela. Juliana olhou para baixo. Viu as fotos dela com Rafael. Seu rosto empalideceu. Lucas, isso não é o que parece. Eu posso explicar. Explicar? Lucas deu uma risada amarga.
Explicar que você me traiu com meu melhor amigo? Explicar que passou meses mentindo na minha cara? Eu não te traí. Essas fotos estão fora de contexto. O Rafael é meu amigo também. A gente se encontrou algumas vezes para conversar sobre o seu presente de casamento, sobre a surpresa que eu estava planejando para você. Mentiras, tudo mentiras. Lucas virou-se para os convidados. Sua voz ecoou pela igreja inteira. Essa mulher me enganou, me usou, fingiu me amar enquanto estava com outro. E agora está aqui, na frente de Deus e de todos vocês, pronta para fazer voto de fidelidade. É patético. Juliana começou a chorar. Lucas, por favor, você precisa me ouvir. Essas fotos são mentira. Alguém está manipulando você. Eu nunca te traí. Eu te amo. Eu te amo mais que tudo nesse mundo. Chega. Lucas deu mais um passo para trás. Eu não caso com mentirosa. Eu não caso com traidora. Esse casamento está cancelado. Ele se virou e começou a caminhar em direção à saída. Juliana correu atrás dele, tropeçando no vestido, segurando a barra para não cair. Lucas, espera. Por favor, pensa no nosso bebê. Pensa na nossa família. Lucas parou. Virou-se para ela uma última vez. E o que Juliana viu naqueles olhos a destruiu completamente. Não era amor, não era dor, era nojo. Esse bebê nem deve ser meu. As palavras saíram como veneno, certeiras, destruidoras. Juliana sentiu as pernas fraquejarem. O mundo girou. As vozes ao redor se tornaram um eco distante. Ela viu a mãe correndo em sua direção. Viu o pai tentando segurar Lucas. Viu os convidados se levantando, falando todos ao mesmo tempo. E então, tudo ficou preto. Juliana desmaiou ali mesmo, no meio da nave da igreja, com o vestido de noiva espalhado ao redor dela como asas quebradas. A última coisa que ouviu antes de perder a consciência foi a própria mãe gritando por ajuda. Quando acordou horas depois no hospital, Lucas já havia partido, sumido, bloqueado o telefone dela, mandado os advogados tratarem de tudo. E naquele momento, segurando a barriga onde crescia o filho dele, Juliana entendeu. Entendeu que estava sozinha, completamente sozinha, com um bebê no ventre, um vestido de noiva rasgado e um coração partido em pedaços tão pequenos que jamais conseguiria juntar de novo. 6 meses depois do casamento cancelado, Juliana acordou com o choro do bebê. Eram 4 da manhã. Ela tinha dormido apenas 2 horas. O corpo doía, os olhos ardiam, mas ela se levantou mesmo assim. Sempre se levantava. O apartamento era pequeno, um quarto, sala e cozinha conjugada. Ficava num bairro simples de uma cidade do interior, longe de tudo e de todos que conhecia. Longe de Lucas, longe da vergonha, longe das perguntas que não conseguia responder. Theo tinha 3 semanas de vida e chorava todas as noites. Cólica, o pediatra havia dito. Passaria com o tempo. Mas enquanto não passava, Juliana passava as madrugadas embalando o filho, cantando baixinho, segurando ele contra o peito enquanto as lágrimas escorriam silenciosas. Shh, meu amor, mamãe está aqui, sempre vai estar aqui. Ela olhou pela janela. A rua estava vazia, escura, silenciosa. Não tinha ninguém ali, nenhuma família, nenhum amigo, nenhum pai para dividir as noites em claro. Só ela e Theo. Contra o mundo inteiro. Juliana havia deixado a cidade natal 3 meses antes do parto. Não aguentava mais os olhares, as fofocas, as pessoas sussurrando quando ela passava na rua. Coitada, foi abandonada grávida. Dizem que ela traiu ele. A família dele ofereceu dinheiro para ela sumir. Cada palavra era uma facada. Então ela fez exatamente isso. Sumiu. Mudou de cidade. Trocou o sobrenome nos documentos de trabalho, apagou todas as redes sociais, cortou contato com quase todo mundo, começou do zero, grávida, sozinha, sem dinheiro, sem estrutura, mas com uma determinação que ela nem sabia que tinha. Theo finalmente parou de chorar e pegou no sono nos braços dela. Juliana o colocou de volta no berço com cuidado, como se ele fosse feito de cristal. Olhou para aquele rostinho perfeito. Os olhos fechados, os lábios pequenos, as bochechas redondas.
Era tão parecido com Lucas que doía olhar, mas era dela, só dela, e isso bastava. O despertador tocou às 6 da manhã. Juliana tinha dormido apenas 40 minutos. Precisava acordar, se arrumar, deixar Theo na creche comunitária e ir trabalhar. O escritório de arquitetura onde conseguiu emprego era pequeno, pagava pouco, mas era tudo o que tinha. Ela tomou banho rápido, vestiu uma calça social e uma blusa simples, pegou Theo ainda dormindo e saiu de casa. A creche ficava a 3 quadras. Gratuita, mantida por uma igreja local. As tias eram carinhosas, cuidavam bem das crianças. Juliana agradecia a Deus todos os dias por aquele lugar. Bom dia, Juliana. Dona Marisa, a coordenadora, recebeu Theo com um sorriso. Como foi a noite? Difícil. Mas a gente conseguiu. Você está cansada, filha. Precisa descansar. Eu descanso quando ele descansar. Juliana forçou um sorriso. Obrigada por cuidar dele, Dona Marisa. Eu volto às 6. O trabalho era a única coisa que mantinha Juliana sã. Quando estava desenhando projetos, calculando medidas, conversando com clientes, ela conseguia esquecer. Esquecer que tinha sido humilhada. Esquecer que a família de Lucas havia tentado comprar seu silêncio. Esquecer que o homem que amava duvidou da paternidade do próprio filho. Foi numa tarde qualquer, 3 meses depois do nascimento de Theo, que a família de Lucas apareceu. Juliana estava saindo do trabalho quando um carro preto parou na frente dela. 3 homens de terno saíram. Advogados. Ela reconheceu o tipo na hora. Juliana Almeida? Sim. Representamos a família Andrade. Precisamos conversar com a senhora. O coração dela disparou. Não tenho nada para conversar com vocês. É sobre o bebê. Juliana apertou a bolsa contra o corpo. Meu filho não é assunto de vocês. A senhora Beatriz Andrade gostaria de fazer uma proposta. Não me interessa. Um dos advogados abriu uma pasta e tirou um envelope. 500 mil reais. Transferência imediata. Tudo o que a senhora precisa fazer é assinar um documento renunciando qualquer direito sobre a família Andrade. O nome do pai não constará na certidão. Sem pensão, sem visitas, sem contato. Juliana sentiu a raiva subir como fogo. Vocês querem comprar meu filho? Queremos resolver uma situação delicada de forma civilizada. Civilizada? Ela deu uma risada amarga. Civilizado era o filho de vocês ter me ouvido. Civilizado era ele não ter me humilhado na frente de 200 pessoas. Civilizado era ele ter confiado em mim. A senhora aceita a proposta ou não? Não. Juliana olhou direto nos olhos do advogado. Meu filho não tem preço. Ele nunca vai ter. E podem voltar para aquela mulher e dizer que ela não tem poder nenhum sobre mim. Theo é meu. Só meu. E vai crescer sabendo que tem uma mãe que vale por 10. Ela se virou e foi embora, com as pernas tremendo, mas a cabeça erguida. Os anos passaram devagar. Theo cresceu cercado de amor. Juliana trabalhava dobrado, fazia horas extras, aceitava qualquer projeto que aparecia, pagava as contas no limite, comia pouco para sobrar mais para o filho, usava as mesmas roupas até rasgarem. Mas Theo nunca faltou nada. Tinha brinquedos, livros, roupas limpas, comida na mesa e todo o amor que uma mãe consegue dar. Quando Theo fez 4 anos, ele começou a perguntar: Mamãe, por que eu não tenho papai? Juliana estava preparando o jantar. A pergunta acertou ela como um soco. Ela sabia que esse dia chegaria. Tinha ensaiado a resposta 1000 vezes. Mas quando ouviu da boca do filho, não tinha ensaio que preparasse. Você tem eu, meu amor. Mas todo mundo tem papai. O João da escola tem. A Sofia tem. Por que eu não tenho? Juliana abaixou-se na altura dele e segurou o rostinho pequeno entre as mãos. Porque às vezes as coisas não saem como a gente quer, filho. Mas eu te amo por 2, por 3, por 1000. Você é a coisa mais importante da minha vida. E a gente não precisa de mais ninguém. A gente tem um ao outro. Theo olhou para ela com aqueles olhos iguais aos do pai. Você é triste, mamãe? A pergunta pegou ela desprevenida. Por que você acha isso? Porque às vezes você chora quando acha que eu não estou vendo. Juliana segurou as lágrimas com todas as forças. Mamãe não é triste. Mamãe é feliz porque tem você. Então por que você chora? Adulto chora às vezes. É normal. Mas não é porque eu sou triste. É porque eu te amo tanto
que o coração não cabe no peito. Theo abraçou ela com força. Aquele abraço pequeno, apertado, sincero. Eu também te amo, mamãe. Muito, muito. Naquela noite, depois de colocar Theo para dormir, Juliana se permitiu chorar. Chorou por tudo que perdeu. Chorou pela mulher que era antes. Chorou pelo amor que acabou. Chorou pela vida que planejou e nunca teve. Mas quando acordou no dia seguinte e viu Theo pulando na cama dela, rindo, pedindo panqueca no café da manhã, ela entendeu. Entendeu que tinha perdido Lucas, mas tinha ganho Theo. E Theo valia tudo. Foi assim por 5 anos. Trabalhando, lutando, sorrindo quando doía, sendo forte quando queria desmoronar. Juliana se reconstruiu tijolo por tijolo. Não era mais aquela garota de 24 anos que acreditava em contos de fada. Era uma mulher, uma mãe, uma guerreira. Quando recebeu o convite para o evento de arquitetura na cidade onde Lucas morava, ela hesitou. 5 anos sem voltar. 5 anos sem pisar naquele lugar que a destruiu. Mas era uma oportunidade profissional grande demais para recusar. Seu trabalho tinha chamado a atenção. Ela estava finalmente sendo reconhecida. Então decidiu. Ia enfrentar o passado. Ia voltar com a cabeça erguida. Ia mostrar para todos, principalmente para si mesma, que tinha sobrevivido, que tinha vencido. E foi exatamente isso que fez. Lucas não dormiu naquela noite. Depois do reencontro no evento, voltou para casa e ficou sentado no escritório, olhando para o nada. A imagem de Theo não saía da cabeça. Aquele sorriso, aqueles olhos, aquela voz dizendo, "Tchau, Lucas", com tanta inocência. Seu filho. Ele tinha um filho de 5 anos que não conhecia. Às 6 da manhã, Lucas pegou o telefone e ligou para o investigador particular que já havia contratado anos antes para procurar Juliana. "Roberto, preciso de você de novo." "Senhor Andrade, faz tempo. Encontrei ela, Juliana. Preciso saber tudo. Onde mora, onde trabalha, tudo sobre o menino. Tudo." "Entendido. Quanto tempo tenho?" 48 horas. 2 dias depois, Roberto apareceu no escritório de Lucas com uma pasta grossa. Sentou-se na frente da mesa e começou a falar. Juliana Almeida, 29 anos. Mora num apartamento alugado no bairro Santa Clara. Trabalha no escritório Almeida Projetos. Salário modesto. Sem dívidas grandes, mas vive no limite. O menino se chama Theo Almeida. 5 anos. Estuda na escola Criança Feliz. Vai de ônibus com a mãe todas as manhãs. Lucas ouvia em silêncio, sentindo o peito apertar com cada palavra. Ela cria o menino sozinha desde que ele nasceu, sem ajuda de ninguém. Trabalha mais de 10 horas por dia. Nos finais de semana faz projetos freelance para complementar a renda. Não tem vida social, não sai, não namora. É só ela e o menino. E a família dela? Os pais. Moram em outra cidade. Visitam de vez em quando, mas o relacionamento é distante. Parece que houve um afastamento depois do episódio. Lucas fechou os olhos. Episódio. Era assim que as pessoas chamavam o dia que ele destruiu a vida dela. Mais alguma coisa? Roberto hesitou. Tem uma coisa. 6 meses depois que o menino nasceu, seus advogados visitaram ela. O quê? Lucas se levantou da cadeira. Que advogados? Os advogados da sua mãe. Dona Beatriz enviou eles com uma proposta. 500 mil reais para Juliana assinar um documento renunciando qualquer direito sobre a família Andrade. Lucas sentiu o sangue ferver. E ela aceitou? Não. Mandou eles embora. Disse que o filho dela não tinha preço. Lucas sentou novamente, passando as mãos pelo rosto. Sua mãe tinha feito isso. Tinha tentado comprar o silêncio de Juliana. Tinha tentado apagar a existência do próprio neto. Roberto, preciso de mais uma coisa. Quero uma investigação completa sobre aquelas fotos. As fotos que minha mãe me mostrou 5 anos atrás. Juliana com Rafael. O senhor acha que eram falsas? Eu sei que eram. Preciso de provas. Roberto saiu. Lucas ficou ali, sozinho no escritório enorme, cercado de luxo que não significava nada. Tinha conquistado tudo, menos o que realmente importava. 3 dias depois, Roberto voltou com um pendrive. Encontrei o fotógrafo. Ele confessou tudo. Foi contratado pela sua mãe. As fotos foram tiradas, mas fora de contexto.
Juliana e Rafael realmente se encontraram algumas vezes, mas sempre em lugares públicos, conversando sobre o presente de casamento que ela estava preparando para o Senhor. Nunca houve nada além disso. Lucas sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. As mensagens de celular também eram falsas. Montagens. Sua mãe pagou um técnico em informática para criar conversas que nunca existiram. Deus do céu. Lucas apoiou os cotovelos na mesa e enterrou o rosto nas mãos. Eu destruí ela por causa de mentiras. Eu acreditei em mentiras. Tem mais uma coisa, Sr. Andrade. O quê? Rafael procurou o senhor durante 1 ano depois do casamento cancelado. Mandou dezenas de mensagens, ligou centenas de vezes, foi até sua casa. Queria explicar, queria provar que não tinha acontecido nada, mas o senhor nunca respondeu. Lucas lembrava. Lembrava de bloquear Rafael, de mandar seguranças expulsarem ele do prédio, de recusar qualquer contato, porque estava cego de raiva, cego de orgulho, cego de dor. Onde ele está agora? Mudou de cidade, casou, tem 2 filhos. A vida seguiu. Preciso falar com ele. Acho que ele não vai querer falar com o senhor. Eu sei, mas preciso tentar. Lucas encontrou Rafael numa cafeteria 3 dias depois. O antigo melhor amigo estava diferente. Mais velho, mais sério, com rugas ao redor dos olhos que não existiam antes. Eles se sentaram em silêncio por um tempo longo. Até que Lucas falou: "Eu sinto muito." Rafael olhou para ele sem expressão. "Sente muito?" "Pelas acusações, por não ter te ouvido, por ter acreditado em mentiras. Você acabou com a minha reputação, Lucas. Me chamou de traidor na frente de todo mundo. Perdi clientes, perdi contratos, perdi amigos. Tudo porque você preferiu acreditar numa mentira bem contada do que em 15 anos de amizade. Eu sei, e não tenho desculpa. Fui covarde, fraco. Deixei o orgulho falar mais alto." Rafael suspirou pesado. "Juliana tentou te dizer. Tentou explicar. Mas você não quis ouvir. Você a humilhou na frente de 200 pessoas. Você duvidou do próprio filho. Eu sei." Lucas bateu a mão na mesa. As pessoas ao redor olharam. Ele abaixou a voz. "Eu sei o que fiz. E vivo com isso todos os dias. Perdi 5 anos do meu filho. 5 anos que nunca vou recuperar. Então por que está aqui? Porque preciso consertar o que quebrei. Preciso reconquistar a confiança de Juliana. Preciso conhecer o Theo. Preciso ser pai." Rafael balançou a cabeça. "Juliana não vai te perdoar fácil. Ela construiu uma vida inteira sem você. Ela é forte, independente, não precisa de você. Eu sei que ela não precisa, mas eu preciso dela. Preciso dos 2. Não é sobre o que você precisa, Lucas. É sobre o que é certo. E o certo era você ter confiado nela desde o começo." Lucas sabia que Rafael estava certo. Sabia que não merecia perdão, mas também sabia que não ia desistir. Nos dias seguintes, Lucas começou a aparecer nos lugares onde sabia que encontraria Theo. O parque perto da escola, a sorveteria da esquina, a praça onde Juliana levava o menino aos domingos. Foi num sábado que conseguiu se aproximar. Theo estava brincando no balanço quando a bola dele rolou e parou nos pés de Lucas. O menino correu até ele. "Oi, você de novo." Lucas sorriu. "Oi, campeão. Lembra de mim?" "Lembro. Você é o Lucas Alto, o que eu esbarrei no lugar chique." "Isso mesmo." Lucas pegou a bola e jogou de volta para ele. "Posso brincar com você?" "Pode. Mas você sabe jogar bola?" "Um pouquinho." Eles jogaram por 20 minutos. Theo ria, corria, gritava gol quando acertava o golzinho improvisado entre 2 árvores. Lucas sentia o coração se preencher de algo que não sentia há anos. Felicidade pura. "Você joga bem," Theo disse ofegante. "Meu pai não mora comigo, mas minha mãe diz que ele deve ser legal. Igual você." Lucas sentiu as lágrimas ameaçarem cair. Abaixou-se na altura do menino. "Sua mãe é muito especial. Você tem sorte. Eu sei, ela trabalha muito. Às vezes ela fica cansada. Mas ela sempre brinca comigo antes de dormir. E faz panqueca no domingo. Ela parece ser a melhor mãe do mundo. É sim, ela é a melhor de todas." Nesse momento, Juliana apareceu correndo, com o rosto pálido de susto. "Theo, quantas vezes eu falei para não falar com estranhos? Mas mamãe, ele não é estranho, é o Lucas, o moço alto do lugar chique.
Lembra? Juliana pegou Theo pela mão com força e olhou para Lucas com raiva. Fique longe do meu filho. Juliana, por favor, só quero conversar. Não há nada para conversar. Ela virou-se para sair. Eu descobri a verdade, Lucas gritou. As fotos eram falsas. Minha mãe mentiu. Tudo era mentira. Juliana parou. Virou-se lentamente. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Demorou 5 anos para descobrir isso? Eu fui um idiota, um covarde. Eu sei, mas estou te pedindo uma chance. Uma chance de explicar, de pedir perdão, de conhecer meu filho. Theo olhou de um para o outro confuso. Mamãe, por que você está chorando? Juliana secou as lágrimas rapidamente. Não estou, filho. Vamos para casa. Juliana. Lucas deu um passo à frente. Eu sei que não mereço, mas te imploro. Me deixa tentar. Ela olhou para ele por um longo momento e então sussurrou. Você destruiu tudo, Lucas. Tudo. E agora quer voltar como se nada tivesse acontecido. Não quero voltar como se nada tivesse acontecido. Quero reconstruir do zero, do jeito certo. Me dá essa chance. Juliana balançou a cabeça e foi embora com Theo. Mas Lucas viu algo diferente nos olhos dela dessa vez. Uma rachadura, pequena, quase imperceptível, mas estava lá, e era por onde ele ia começar. Uma semana depois do encontro no parque, Lucas estava no consultório médico. A sala era branca, fria, com aquele cheiro característico de hospital que fazia qualquer um se sentir desconfortável. Ele segurava um envelope com resultados de exames nas mãos trêmulas. Dr. Henrique Carvalho, cardiologista renomado, entrou na sala com uma expressão séria que não dizia nada de bom. Lucas, obrigado por ter vindo tão rápido. O que os exames mostraram, doutor? Henrique sentou-se atrás da mesa e abriu uma pasta. Ficou em silêncio por alguns segundos, escolhendo as palavras. Você tem uma condição cardíaca séria. Chama-se cardiomiopatia hipertrófica. Basicamente, o músculo do seu coração está mais espesso do que deveria. Lucas sentiu o ar faltar. Isso é perigoso? Pode ser. No seu caso, a situação está avançada. Você precisa de uma cirurgia o quanto antes. Que tipo de cirurgia? Procedimento a céu aberto. Vamos precisar remover parte do músculo para que o coração funcione normalmente. É delicado, mas necessário. E se eu não fizer? Henrique suspirou pesado. Lucas, sem a cirurgia você está correndo um risco sério. Pode ter complicações a qualquer momento. Problemas respiratórios, desmaios, até algo mais grave. Lucas encostou-se na cadeira. Tinha 32 anos. Estava no auge da vida. E agora isso. Quais são as chances de sucesso? 80%. Mas não vou mentir. É uma cirurgia complexa. Tem riscos. E os outros 20%? Henrique não respondeu. Não precisava. Lucas entendeu. Quanto tempo eu tenho para decidir? Recomendo que faça em até 2 meses. Quanto mais cedo, melhor. Lucas saiu do consultório atordoado. Entrou no carro e ficou ali, parado, com as mãos no volante. Pela primeira vez em anos, sentiu medo. Medo real. Não de perder dinheiro, não de perder negócios, medo de morrer. Medo de partir sem conhecer o filho, sem se redimir com Juliana, sem consertar os erros que cometeu. Ele pegou o celular e digitou uma mensagem para Juliana. Preciso falar com você. É importante. Por favor. Demorou 3 dias para ela responder. Amanhã, 3 da tarde, cafeteria da Rua Santos, sozinho. Lucas chegou 15 minutos antes. Escolheu uma mesa no canto, longe das outras pessoas. Pediu 2 cafés e esperou. Juliana entrou pontualmente às 3. Estava diferente de novo. Mais séria, mais fechada. Sentou-se na frente dele sem sorrir. Você tem 10 minutos. Fala. Lucas respirou fundo. Primeiro, obrigado por ter vindo. Não estou aqui por você. Estou aqui porque meu filho ficou perguntando pelo moço alto do parque a semana inteira. E eu preciso resolver isso antes que vire um problema. Juliana, eu descobri tudo. As fotos eram falsas. Minha mãe contratou um fotógrafo para tirar imagens fora de contexto. As mensagens de celular eram montagens. Tudo era mentira. Eu procurei o Rafael. Ele me contou tudo. Você estava planejando uma surpresa de casamento para mim. Vocês estavam organizando uma viagem. Era isso. Juliana olhou para ele com uma expressão vazia.
Demorou 5 anos para descobrir o que eu tentei te dizer naquele dia. Eu sei. Eu fui um idiota, um covarde. Acreditei em aparências porque era mais fácil do que confiar. Meu orgulho falou mais alto. E eu destruí tudo. Você me humilhou na frente de 200 pessoas, Lucas. Me chamou de mentirosa. Duvidou do seu próprio filho. Me deixou sozinha, grávida, sem explicação. Sabe o que eu passei? Sabe quantas noites eu passei acordada chorando, sem entender o que tinha feito de errado? As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Lucas estendeu a mão para segurar a dela, mas Juliana puxou para trás. Não. Você não tem o direito de me tocar, não mais. Eu sei que não tenho. Eu sei que não mereço perdão, mas estou te pedindo uma chance, só uma, de conhecer o Theo, de ser pai. Mesmo que você nunca me perdoe, deixa eu conhecer meu filho. Theo não precisa de você. Ele tem uma vida, tem rotina, tem estabilidade. Você vai entrar na vida dele agora e virar tudo de cabeça para baixo? Não quero virar nada de cabeça para baixo. Quero fazer parte, do jeito que você permitir, nos seus termos, no seu tempo. Juliana limpou as lágrimas com as costas da mão. Por que agora, Lucas? Por que depois de 5 anos você aparece querendo ser pai? Lucas abaixou a cabeça. Sabia que esse momento chegaria. A hora de contar a verdade. Toda ela. Porque eu descobri que posso não ter muito tempo. Juliana franziu a testa. Como assim? Tenho uma condição no coração. Grave. Preciso fazer uma cirurgia. Em breve. O silêncio que seguiu foi denso. Você está bem? Por enquanto, sim. Mas o médico disse que é questão de tempo. A cirurgia tem riscos. Eu posso não sair dela. Juliana cobriu a boca com a mão. Meu Deus. Eu não estou te contando isso para te manipular. Estou te contando porque você merece saber. E porque eu preciso que você entenda. Eu desperdicei 5 anos. 5 anos que podia ter passado com o meu filho, vendo ele crescer, ensinando ele a andar, lendo histórias antes de dormir. E agora eu posso não ter mais tempo. E a única coisa que eu quero, a única coisa que realmente importa, é conhecer o Theo. É que ele saiba que tem um pai. Mesmo que esse pai seja um idiota que cometeu o pior erro da vida. Juliana começou a chorar de verdade agora. Não conseguia segurar. Todos aqueles anos de dor, de raiva, de mágoa, começaram a se misturar com algo novo. Compaixão, medo, preocupação. Quando é a cirurgia? Em 6 semanas. E se você não? Se eu não sobreviver, eu preciso que o Theo saiba que eu o amei. Mesmo sem nunca ter tido a chance de conhecer ele direito. Eu preciso que ele saiba que o pai dele não foi embora porque quis. Foi porque foi fraco demais para lutar pelo que realmente importava. Juliana secou as lágrimas e olhou nos olhos dele. Pela primeira vez em 5 anos, ela realmente olhou. E viu algo diferente. Não era mais aquele homem arrogante, cheio de certezas. Era alguém quebrado, arrependido, desesperado. O que você quer de mim, Lucas? Deixa eu conhecer ele, do seu jeito, no seu ritmo. Eu não vou contar para ele que sou o pai. Não ainda. Só quero estar perto, conversar, brincar, criar memórias, pelo tempo que eu tiver. Juliana fechou os olhos e respirou fundo. Sabia que estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo. De novo. Mas dessa vez, não era sobre ela. Era sobre Theo. E Theo merecia conhecer o pai. Mesmo que esse pai tivesse cometido erros terríveis. Tudo bem, você pode vê-lo, mas com regras. Você não conta que é o pai dele. Não ainda. Você é só um amigo, alguém que a mamãe conhece. E se em algum momento eu achar que você está fazendo mal para ele, acabou. Entendeu? Entendi. Obrigado, Juliana. Você não sabe o quanto isso significa para mim. Não estou fazendo isso por você. Estou fazendo pelo Theo. Porque ele pergunta pelo pai todos os dias. E porque ele merece ter essa chance. Mesmo que você não mereça. Lucas engoliu em seco. Eu vou fazer valer a pena. Eu prometo. Não me prometa nada, Lucas. Só apareça. E seja o pai que você deveria ter sido desde o começo. Eles ficaram ali, sentados um de frente para o outro, com 5 anos de dor e arrependimento entre eles. Mas também com uma pequena, quase imperceptível, centelha de esperança. Quando Juliana se levantou para ir embora, Lucas perguntou:
Você me odeia? Ela parou, virou-se lentamente e respondeu com uma honestidade brutal. Eu te odiei por muito tempo, tanto que quase me destruiu. Mas o ódio cansa, Lucas. E eu estava cansada demais para continuar. Então eu perdoei. Não porque você merecia, mas porque eu precisava seguir em frente. Por mim, pelo Theo. Mas perdoar não é esquecer. E não significa que confio em você. Significa só que não vou mais deixar você ter poder sobre minha vida. Ela saiu da cafeteria sem olhar para trás. Lucas ficou ali, sozinho, com o café frio na frente dele e o coração pesado no peito. Mas pela primeira vez em 5 anos, tinha algo que não tinha antes. Uma chance, pequena, frágil, quase impossível, mas uma chance. E ele ia fazer tudo, absolutamente tudo, para não desperdiçar de novo. Naquela noite, Lucas ficou acordado até tarde. Pesquisou tudo sobre ser pai. Leu artigos, assistiu vídeos, anotou dicas, comprou livros infantis, planejou brincadeiras, ensaiou conversas, porque sabia que talvez tivesse apenas 6 semanas, 42 dias, 1080 horas. E cada segundo precisava contar, porque não haveria segunda chance. Não dessa vez. Ou ele consertava tudo agora, ou perderia para sempre. E perder não era mais uma opção. O primeiro encontro oficial entre Lucas e Theo aconteceu num domingo ensolarado. Juliana havia combinado no parque perto de casa, às 10 da manhã. Lucas chegou 20 minutos mais cedo, com uma bola nova debaixo do braço e o coração batendo tão forte que doía. Quando viu Juliana chegando com Theo pela mão, sentiu as pernas fraquejarem. O menino usava uma camiseta de super-herói e tênis com luzes que piscavam quando ele andava. Sorria largo, animado, balançando uma garrafinha de água. Theo, lembra do Lucas? O moço do parque? Lembro. O moço alto que joga bola. Theo correu até Lucas e parou na frente dele olhando para cima. Você trouxe bola de novo. Lucas abaixou-se na altura dele com um nó na garganta. Trouxe. Pensei que a gente podia jogar de novo. Você topa? Topo. Mas eu vou fazer mais gols que você. Vamos ver. Lucas olhou para Juliana, pedindo permissão silenciosa. Ela assentiu com a cabeça e foi sentar num banco à sombra. Eles jogaram por 1 hora. Theo corria, gritava, ria quando acertava o gol improvisado entre 2 árvores. Lucas deixava ele ganhar às vezes, mas não sempre. Não queria que parecesse forçado. E Theo era competitivo. Comemorava cada gol como se tivesse ganho uma Copa do Mundo. Gol! Eu fiz 5 e você fez 3. Eu ganhei! Lucas riu. Ganhou mesmo, campeão. Você é bom demais. Minha mãe diz que eu tenho energia de sobra. Ela diz que eu não paro nunca. Theo sentou na grama, ofegante, e tomou água. Você tem filho? A pergunta acertou Lucas como um soco. Ele sentou ao lado do menino, tentando controlar a voz. Não, mas eu gostaria de ter. Por que você não tem? Porque eu cometi erros grandes, e perdi a chance. Theo olhou para ele com aquela seriedade que só criança consegue ter. Minha professora diz que todo mundo erra, mas o importante é pedir desculpa e fazer melhor. Lucas sentiu as lágrimas ameaçarem cair. Sua professora é muito sábida. É sim, ela é legal. Ela deixa a gente pintar na sexta-feira. Theo deitou na grama, olhando para o céu. Você é amigo da minha mãe? Fui, há muito tempo, mas eu estraguei tudo. Você brigou com ela? Pior que isso, eu não confiei nela quando deveria ter confiado. Theo virou a cabeça para olhar Lucas. Minha mãe é a melhor pessoa do mundo. Ela nunca mente. Nunca. Eu sei disso agora, mas demorei muito para aprender. Você vai pedir desculpa para ela? Já pedi, mas tem coisas que desculpa não conserta. Theo ficou pensativo. Depois se levantou e correu até Juliana. Lucas viu ele sussurrar algo no ouvido da mãe. Ela olhou para Lucas, surpresa, e então assentiu. Theo voltou correndo. Minha mãe disse que você pode almoçar com a gente. Lucas olhou para Juliana. Ela fez um gesto discreto de confirmação. Tem certeza? Ele perguntou. Theo insistiu. Mas é só almoço, nada mais. Eu aceito, obrigado. O apartamento de Juliana era pequeno, mas acolhedor. Tinha desenhos de Theo na geladeira, brinquedos organizados numa caixa de plástico,
Fotos dos dois espalhadas pelas paredes. Era simples, mas tinha algo que a mansão de Lucas nunca teve. Tinha vida, tinha amor, tinha memórias de verdade. Juliana preparou macarrão com molho de tomate e frango grelhado. Nada sofisticado, mas estava delicioso. Theo falava sem parar durante o almoço, contando histórias da escola, dos amigos, dos desenhos que assistia. Lucas ouvia cada palavra como se fosse a coisa mais importante do mundo. E aí o Pedrinho caiu no tanque de areia e ficou cheio de areia no cabelo. Foi muito engraçado. Theo, não fala de boca cheia. Juliana repreendeu carinhosa. Desculpa, mamãe. Ele engoliu a comida e continuou. Lucas, você sabe jogar videogame? Um pouquinho. Faz tempo que não jogo. Eu tenho um videogame. É velho, mas funciona. Quer jogar comigo depois? Lucas olhou para Juliana. Ela hesitou, mas assentiu. Meia hora. Depois você tem que fazer a lição de casa. Tá bom. Eles jogaram no quarto de Theo. Um quartinho pequeno com cama de solteiro, prateleira com livros infantis, pôster de super-heróis na parede. Lucas olhava tudo com atenção, gravando cada detalhe. Aquele era o mundo do filho dele, e ele tinha perdido 5 anos daquilo. Theo era péssimo no videogame, mas ria de cada vez que perdia. Você é muito bom. Como você aprendeu? Jogava muito quando era mais novo. Você é velho? Lucas riu. Um pouquinho. Minha mãe também é velha. Ela tem 29. Não sou velha, Juliana gritou da sala. Theo riu e sussurrou para Lucas. Ela não gosta quando eu falo que ela é velha. Quando a meia hora acabou, Theo fez beicinho, mas obedeceu. Pegou o caderno e começou a fazer a lição na mesa da sala. Lucas se despediu dele com um aperto de mão. Foi muito legal hoje, campeão. Você volta? Lucas olhou para Juliana. Se sua mãe deixar. Você pode voltar, Juliana disse baixinho. No próximo domingo, mesmo horário. Eba, a gente joga de novo. Theo voltou para a lição animado. Juliana acompanhou Lucas até a porta. Ficaram ali, parados, sem saber o que dizer. Obrigado, Lucas sussurrou. Por hoje, por deixar eu conhecer ele. Não tenho palavras para agradecer. Ele gostou de você. Não para de falar sobre o moço alto há 2 semanas. Ele é incrível, Juliana. Você fez um trabalho incrível com ele. Fiz o que tinha que fazer, sozinha. A farpada doeu, mas Lucas sabia que merecia. Eu sei. E sinto muito por não ter estado aqui. Por não ter sido o pai que ele merecia. Juliana cruzou os braços. Como está? Como está o seu coração? Estável, por enquanto. A cirurgia é daqui a 4 semanas. Você está com medo? Lucas pensou em mentir, em fingir que estava tudo bem. Mas não, não mais. Estou apavorado. Juliana abaixou a cabeça. Eu vou torcer para dar tudo certo. Obrigado. Ele ia embora quando ouviu Theo gritar da sala. Lucas, esqueci de falar. Semana que vem tem apresentação na escola. Você pode ir? Lucas olhou para Juliana surpreso. Ela suspirou. Theo, o Lucas é ocupado. Ele não pode. Eu posso. Lucas interrompeu. Eu quero ir. Se você deixar. Juliana ficou em silêncio por um momento longo. Então assentiu. Tudo bem, é na sexta, 2 da tarde. Eu vou estar lá. Os domingos se repetiram. Lucas chegava às 10, jogava bola com Theo, almoçava com eles, jogava videogame, conversava. A cada semana, Theo se apegava mais. E Lucas se apaixonava mais por aquele menino que era igual a ele em tudo. Na sexta-feira, Lucas foi à escola. Sentou no fundo do auditório, no meio de dezenas de pais. Viu Theo entrar no palco com a turma dele, vestido de astronauta improvisado com papel alumínio. O menino procurou nos rostos da plateia até encontrar Juliana. Acenou animado. Então viu Lucas e seu rosto se iluminou ainda mais. A apresentação era sobre profissões. Theo disse com orgulho que queria ser astronauta quando crescesse. Para voar bem alto e ver tudo lá de cima, a plateia aplaudiu. Lucas aplaudiu mais alto que todos. Depois da apresentação, Theo correu até ele. Você veio! Você realmente veio! Eu prometi, não prometi? Muita gente promete e não vem. Mas você veio. Lucas abaixou-se e abraçou o menino. Pela primeira vez. Um abraço de verdade. E naquele momento, sentiu algo se quebrar dentro dele.
Todas as defesas, todo o orgulho, toda a armadura que construiu ao longo dos anos, desmoronou. Eu sempre vou vir, Theo. Sempre que você quiser, eu vou estar aqui. Theo o abraçou de volta com força. Você é muito legal, Lucas. Eu queria que você fosse meu pai. Lucas fechou os olhos e segurou as lágrimas. Juliana, parada a poucos metros de distância, tampou a boca com a mão, também chorando. Naquela noite, depois de colocar Theo para dormir, Juliana mandou uma mensagem para Lucas. Obrigada por ter ido hoje. Significou muito para ele. Lucas respondeu na hora. Significou tudo para mim. E então, sem pensar muito, digitou mais uma mensagem. Eu ainda te amo, Juliana. Nunca parei. E sei que não mereço você. Mas preciso que saiba. Juliana leu a mensagem e ficou olhando para ela por 10 minutos. As lágrimas escorriam pelo rosto. Porque por mais que tentasse negar, por mais que lutasse contra, uma parte dela ainda amava ele também. E isso a apavorava. Porque amar Lucas significava se arriscar de novo. Significava abrir a porta para a dor entrar outra vez. Mas quando olhou para Theo dormindo, tão feliz por ter o moço alto na vida dele, entendeu algo. Não era sobre ela. Nunca foi. Era sobre aquele menino que merecia ter um pai. Mesmo que esse pai tivesse cometido erros terríveis no passado, todos mereciam uma segunda chance. Até Lucas. A cirurgia estava marcada para dali a 3 dias. Lucas havia passado as últimas semanas vivendo cada segundo como se fosse o último. Domingos no parque com Theo. Almoços na casa de Juliana. Conversas até tarde da noite por mensagem. A vida que ele sempre quis, mas só agora conseguia ter. Era uma quinta-feira quando tudo desmoronou de novo. Lucas estava saindo do hospital, depois de fazer os últimos exames pré-operatórios, quando viu o carro preto estacionado na frente do prédio de Juliana. Conhecia aquele carro. Beatriz. Subiu as escadas correndo, o coração disparado. Bateu na porta com força. Juliana abriu com o rosto pálido, segurando Theo atrás dela. O que está acontecendo? Beatriz estava sentada na sala, com aquela postura rígida de sempre. Olhou para Lucas com desdém. Finalmente. Precisamos conversar. Os 3. Você não tem direito de estar aqui, Lucas disse entre dentes. Tenho todo o direito. Sou sua mãe e a avó desse menino. Theo se escondeu mais atrás de Juliana, assustado com a tensão no ar. Você perdeu o direito de ser avó quando tentou comprar o silêncio dela. Lucas caminhou até ficar entre Beatriz e Juliana. Quando mentiu para mim, quando destruiu nossa família. Eu protegi você. Essa mulher só queria seu dinheiro. Chega! Juliana gritou pela primeira vez. Theo se assustou, mas ela se abaixou e segurou o rosto dele com carinho. Filho, vai para o quarto, agora. Mas mamãe... Vai, meu amor. Por favor. Theo obedeceu, mas ficou com a porta entreaberta, ouvindo tudo. Juliana se virou para Beatriz com uma fúria contida de 5 anos. A senhora não tem direito de entrar na minha casa. Não tem direito de falar do meu filho. Não tem direito de nada. A senhora destruiu tudo. Mentiu. Manipulou. Comprou testemunhas